Então, vamos lá. Boa noite, então, né? Vamos começar aí a aula 5 do curso aí de redes neurais, de inteligência artificial, na verdade, para tomada de decisões. É, e aí, na aula de hoje, a gente vai falar então sobre alguns tipos de arquitetura de redes, principalmente para análise de imagens, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho como é que a gente faz para entrar com dados de imagem em rede e em redes neurais e como é que elas conseguem interpretar esses dados, tá? Hoje vai ser só uma introdução, tá? Na aula que vem eu vou aprofundar um pouquinho mais para a gente entender como é que funciona. Hoje é só mais uma visão geral de como é que esses dados vêm, como é que ela consegue descobrir alguma coisa aí desse tipo de dado, né, de dados de imagem. Tá? Então, o que muda, na verdade, quando a gente vai trabalhar com imagens é simplesmente o padrão de conectividade, como é que a gente vai construir a conectividade, como é que a gente vai construir, né, aquele padrão de neurônios que a gente tinha feito lá na aula passada, nas aulas passadas a gente viu ali neurônios todos conectados com todos, né? Esse conectado com os dois próximos, esse com os dois próximos e cada um desses conectado com o último. Né? Se tiver mais, vai estar tudo conectado. Né? Isso a gente chama de rede neural camadas totalmente conectadas. Para analisar imagens, vai funcionar um pouquinho diferente. Tá? Essa é a ideia da rede neural. Acho que chegou. Só tá chegando. Então, como é que são esses dados de imagem? Né? Como é que a gente vai entrar com esses dados de imagem nas redes neurais? Então, só para dar um contexto, né, as imagens no computador, eu não sei se vocês sabem, né, se vocês já viram, trabalharam com dados de imagem, mas elas são basicamente matrizes de números, né? Matriz, o que é a matriz, né? A matriz nada mais é do que números distribuídos em linhas e colunas, tá? Então, não sei se vocês lembram lá devem ter visto, né? Não sei se lembram no ensino médio das matrizes, né? O que são as matrizes? Nada mais é do que um conjunto de números, né? Então você tem lá números, sei lá, 2, 9, 10, 5, 8, 12, sei lá, né? Provavelmente, talvez vocês lembrem das matrizes lá do ensino médio. Tá? Então, as imagens estão nada mais são do que matrizes, né? E a gente tem uma terminologia em imagem, né? A gente chama, na verdade, cada número aqui, a gente chama, na verdade, de um pixel, né? E aí, por isso que hoje em dia quase nem não se fala mais tanto das câmeras em megapixels, né? Mas se vocês estão ligados aí em celular, em câmera, né? Vocês sabem lá que tem os megapixels, né? Ah, minha câmera frontal tem 10 megapixels, 20 megapixels, sei lá. O que são esses pixels? São o número, né? Quantos números ele consegue gravar, né? Tanto em largura quanto altura. Então, se você falar, por exemplo, uma câmera que guarda, sei lá, 4.000 por 3.000, né, uma imagem de 4.000 pixels por 3.000 pixels, no final ela guarda, então, 12 milhões de pixels, né? Então, isso seria uma câmera de 12 megapixels, né? Mega significa milhão. Então, 12 megapixels pode ser uma câmera que guarda 4.000 pixels por uma imagem de 4.000 pixels por 3.000 pixels. Então, vamos lá. Então, então as imagens estão nada mais são do que números, né? Então, inclusive, a gente aqui é um exemplo, né, de uma imagem ali do Google Maps, da onde eu
fiz o meu mestrado, meu doutorado, né, Centro de Métodos Quantitativos, e na verdade, se você pegar essa imagem, é, eu exportei ela como número, né? E na verdade ela é um monte de número, né? Onde os números mais claros aqui são os números mais altos. Esses números variam de 0 a 255. Quanto mais perto de 255, mais próximo do branco. Quanto mais próximo do zero, mais próximo ao preto, né? A ausência de cor. Então, se vocês eu até coloquei aqui uma. Não sei se está aqui o link. Aqui. O link da planilha, né? Eu até coloquei aqui uma. Dá até para fazer isso numa planilha de Excel simples, tá? Eu posso aqui. Deixa eu pegar aqui essa. Aqui eu coloquei os números referentes àquela imagem, tá? E se eu pegar aqui, deixa eu aproximar aqui que tá afastado. Tá, não estou acostumado a trabalhar aqui no online. Mas aqui basicamente o que eu fiz foi uma regra de formatação condicional para ele ficar colorido, tá? Então, na verdade, aqui são só números e o que eu coloquei aqui, não sei por quê. Ah, tá, é porque acho que eu tô logado, era para eu conseguir aqui alterar. Aí. Então, na verdade, essa escala aqui de cinza eu fiz, na verdade, é só uma regra, tá? Que eu coloquei ali, ó. Na verdade, isso tudo é só número, tá? Dá até para com o próprio número, né? Se eu afastar, dá até para enxergar um pouquinho da imagem, tá? Com os próprios números. Mas isso aqui é tudo número, tá? E o que é legal aqui é que eu consigo selecionar aqui esses números, né? Da imagem que eu exportei e criar uma regra aqui, ó. Eu quero colorir eles. Escala de cores. Eu quero colorir ela baseada numa escala de cores, só que eu não quero. Cadê? Não tem preto para branco. É que eu não estou acostumado a fazer. Não. Enfim, com essa escala vai dar para enxergar também a imagem. Mas é ideal colocar de escala de cinza, né? Mas eu não estou conseguindo fazer aqui. Mas, enfim, com outra escala vai dar para enxergar a imagem também, né? Só vai ficar de outra cor aqui. Na verdade, esses números aqui são referentes só a parte do vermelho, né? Porque para a gente enxergar as imagens coloridas, né, vocês já devem ter ouvido falar da composição RGB, que na verdade é a composição colorida que os monitores mostram. Na verdade é composto de três cores, né? Três pixels, três LEDs coloridos, lá, um vermelho, um azul e um verde, né? E aí baseado na composição de quanto que o vermelho tá iluminado, quanto o verde está iluminado e quanto azul está iluminado, ele vai dar para nós uma sensação de cor, né? Como esses pixels no nosso monitor, nas nossas telas são muito pequenininhas, essas cores esses vermelho, verde e azul acabam se misturando e a gente tem uma sensação de uma determinada cor, né? Mas na verdade ela só é uma mistura da quantidade dessas cores aí, né? Sendo que, por exemplo, vermelho, ou verde e azul vai dar amarelo, né? Então, dependendo da quantidade de mistura dessas cores,
a gente vai conseguir perceber, os nossos olhos percebem uma cor ou outra. E é assim que as imagens são gravadas no computador, né? Na verdade, são só números, tá? E aí a gente tem um número para quanto tem de vermelho, um número para quanto tem de verde e um número para quanto tem de azul, tá? E se você juntar tudo isso, aqui eu não. Se você juntar tudo isso, né, você tem a imagem coloridinha ali, bonitinha. Tá? Deixa eu afastar aqui. Olha aí. Tá? Então, toda a imagem, ela no computador, ela é gravada desse jeito. É o formato que a gente grava as imagens. Então, na verdade, são só matrizes de números. Tá? Canal vermelho, verde e o azul. Tá? Então, eu fiz a composição ali dos três e aí a gente consegue ver ele colorido. Beleza? Então, essa ideia, então as imagens nada mais são do que uma matriz de número. Matriz por quê? Porque tem um monte de números organizados aí em linhas e colunas, tá? Então esse grid aí, essa matriz para a gente, quando transformado aí em intensidade luminosa de de vermelho, verde e azul, para nós dá a sensação da criação da imagem, né? A gente vê, enxerga isso como uma imagem, tá? E é isso, na verdade, que a gente vai passar para as redes neurais. É isso que elas vão analisar esses números, tá? Então, a gente pode trabalhar analisando esses números aí, né? As redes neurais vão trabalhar analisando esses números e realizando operações sobre esses números aí que vem nesse formato de matriz, tá? Como eles são números, né? A gente antigamente para trabalhar com imagem, a gente utilizava muito a ideia dos filtros, né? Não sei se alguém trabalha com imagem, com design, já Photoshop, alguma coisa, já ouviu falar em filtro? Né? Quando a gente passa um filtro na imagem, na verdade é uma operação matemática sobre aqueles números em que a gente consegue suavizar a imagem, tirar, deixar ela menos borrada, mais borrada, né? A gente consegue fazer algumas operações ou realçar, né? Deixar ela mais realçar, né? Algumas partes da imagem. Então, na verdade, o que esses filtros são só operações que são feitas em cima desses números, tá? Então pode remover ruído, evidenciar alguns dados que você queira, né? A diferença entre bordas, por exemplo, tá? E isso pode facilitar depois a análise automática das imagens, tá? Existem alguns algoritmos que conseguem depois fazer a análise da imagem, né? Para extrair informações aí da imagem, que era a forma como era feita antigamente, antes das redes neurais. Agora, com as redes neurais, a gente praticamente não precisa fazer nada de pré-processamento, né? A gente faz alguma coisa ou outra, na verdade, para criar mais dado para a rede neural, ou a gente corta, diminui um pouco a imagem, tá? Mas a gente não faz mais muito tratamento de melhorar a qualidade, nada desse tipo, né? A gente costuma passar os dados brutos e deixa a rede neural se virar. Então, exemplos aqui desse filtro, né? A gente tem, por exemplo, o filtro, a imagem original, a gente tem, por exemplo, o filtro de passa alta e o filtro de passa baixa. Passa baixa, ela deixa a imagem mais homogênea, né? Na verdade, deixa a imagem meio borrada, né? Parece dar um efeito de borrão, de blur, né? Enquanto que o filtro de passa alta vai evidenciar as diferenças, as bordas, os relevos, né? Então você vê aqui que fica bem demarcado, onde é bem diferente, né? Um lugar do outro. Então aqui é branco, aqui é cinza, ele evidencia bem aqui essas diferenças, né? Aqui onde estão os escritos, né? Onde tem uma diferença grande aqui, por exemplo, no telhado, né? A gente consegue ver que ele dá uma ressaltada. E esses filtros
nada mais são do que operações, tá? Sobre as células. A gente consegue também replicar isso na planilha ali do Excel que eu tava mostrando para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um filtro de passa alta, o passa alta, deixa eu voltar aqui, na verdade, eu dou peso 8 para o do meio, então eu multiplico o do meio por 8, e as da borda eu vou subtrair, né? Então, na verdade, eu vou subtrair aqui do valor que eu somei 8 vezes o meio. Tá? Isso vai ressaltar a diferença, quão diferente é as bordas em relação ao centro. Tá? Quanto mais diferente, maior vai dar os números. Tá? Então, por exemplo, se aqui no meio for 255, for branco, e a borda for toda preta, vai dar o máximo de diferença possível. Né? Vai dar 255 vezes 8 e menos 0. Então vai dar o máximo de diferença possível. Ao passo que se for tudo igual, isso vai dar 0. Então se as bordas forem iguais ao centro, vai dar 0, não vai evidenciar diferença nenhuma. Tá? Então essa que é a ideia desse filtro aqui. Como é que a gente pode aplicar ele aqui? Eu posso pegar aqui, por exemplo, então, a célula aqui do meio, tá? Porque como eu vou fazer um filtro de 3 por 3, o que vai acontecer? Eu não consigo pegar os dados da borda aqui. Eu consigo só a partir daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o do meio, tá? O do meio é aqui mesmo, só que é lá no R, tá? Então, eu vou pegar aqui o do meio, que é 88. Vou multiplicar. Aqui no caso, vou multiplicar por 9. Por quê? Porque em vez de eu subtrair um por um, né? Senão eu teria que fazer assim, menos esse, 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 menos esse. Em vez de fazer isso, eu vou simplificar. Opa. Eu vou simplificar essa fórmula aqui, eu vou somar todos esses daqui, né? Toda essa matriz. Por que eu estou multiplicando por 9? Porque eu vou somar uma vez o do meio aqui. Então, eu vou subtrair ele uma vez, então é por isso que eu vou multiplicar por 9 aqui, tá? Ó, então a diferença aqui deu 3 em relação às bordas, tá? E se eu copiar e colar isso aqui lá, deixa eu ver até onde vai até o QQ. Então eu vou colocar aqui, vou tentar copiar aqui até o QQ. Vou colar e eu vou lá para baixo. Para baixo eu acho que tem até 225. Então eu vou até o 225 e eu colo ali. Opa. Ó. Então esse é o filtro de passa baixa, que olha aí, ele evidencia somente onde tem um alto contraste entre o ponto e o seu entorno. Tá? Então esse é o filtro de passa alta. Então veja que quanto mais diferente é o do meio em relação ao entorno, maior vai dar o número aqui. Tá? Então essa é a ideia aí do filtro de passa alta. Enquanto que o filtro de passa baixa vai dar uma suavizada. Né? O filtro mais simples é o que está aqui. Eu passo a fazer a média de todos os quadrados aqui do que a gente chama. Tá? Essa subjanela aqui, a gente chama ela de kernel. Tá? É o nome que o pessoal dá em inglês, kernel. Tá? Na verdade, nada mais é do que essa submatriz que eu vou deslizar sobre a imagem para fazer as operações. Então, eu vou
fazer aqui o filtro de passa baixa, vou aqui para o começo da imagem. E como é que eu faria? É só fazer a média desse quadrante aqui, tá? Desse kernel que a gente fala. Então aqui vai dar 88. Deixa eu ir até o QQ aqui. Ir até o 225. QQ 225. Eu colo isso daqui. E aqui está a minha imagem com a passa baixa. Eu vejo que ele dá uma borrada, né, na imagem, ele deixa mais suave, tá? Não é que cada pixel é uma matriz, cada pixel eu vou usar uma matriz, uma submatriz para fazer o cálculo. Né? Aqui no caso, eu vou fazer o cálculo esse pixel aqui, né? O B2 aqui, eu vou fazer o cálculo da média desses pixels aqui, todos esses pixels aqui, né? Esse daqui é a média disso daqui. Esse próximo é a média desse daqui. Esse próximo vai ser a média disso daqui. Beleza? Tá, ó. Então é isso, ó. Esse pixel aqui é a média daquele quadrante inicial, né? Daqui até aqui. Se você olhar o do C, é a média daqui até aqui. Daqui até aqui. Só que lá na outra planilha, no R, né? Daqui até aqui. Média daqui até aqui. Não é bem uma interpolação, tá? A interpolação que o pessoal chama é o seguinte. Imagina que eu tenho dados faltando aqui, ó, tá? A interpolação nada mais é do que eu descobrir quanto vale esse valor aqui, ó. Se estiver aqui no meio é mais fácil. Quanto que vale o valor aqui do meio, tá? O pessoal costuma fazer simplesmente uma média, por exemplo, dos vizinhos aqui. Né? Dessa cruz aqui, por exemplo, eu consigo achar qual é o valor que está aqui nesse branco. Tá? Por exemplo, se estivesse faltando essa informação. Tá? Isso que é a interpolação. É eu preencher dados onde não tem baseado nos vizinhos. Tá? Isso aqui que eu fiz é um filtro. Tá? A gente chama isso de filtro. E é isso que faz, pessoal, os filtros que tem no Photoshop, tem qualquer aplicativo aí de processamento de imagem, aquele filtro que suaviza o blur, né? Nada mais é do que esse tipo de filtro aqui, tá? E aí você pode ter uns pesos um pouquinho diferente aqui, né? Você vê aqui, ó, que o que muda de um para o outro, na verdade são só os pesos dos pixels aqui, tá? Então são só os pesos dos pixels. Né? Aqui, como é tudo peso 1, eu pego, faço um. Por que que eu fiz a média aqui no final das contas? Né? Na verdade, o certo seria eu fazer assim. Ó. Como é tudo peso 1, é eu pegar esse aqui, multiplico por 1, mais esse daqui, multiplica por 1. Mas como é tudo 1, né, não faz sentido, porque é só somar tudo, vai dar na mesma. E aí eu vou dividir tudo por 9, então isso aqui na verdade é a média, tá? Tinha perguntando, mesmo princípio dos filtros de nitidez e detalhes, exatamente. Né? Mesmo princípio essa passa alta é um tipo de filtro que aumenta a nitidez. Só que isso aqui é exagerado, né? Por isso que fica tão diferente assim, né? Um filtro que aumenta um pouquinho a nitidez, ele tem pesos menos exagerados, né? Do que isso daqui. Talvez 2 aqui pro do meio, né? E aí só um pouquinho para os de volta, tá? E não talvez só em cruz, tá? E aí ele vai deixar um pouquinho mais, vai aumentar um pouco a granularidade, né, da imagem, tá? Então é essa a ideia aí.
tá? Então, de passar alta, a ideia é aumentar a granularidade. Então, vocês veem que o que muda aqui são só os pesos, né? Por que que aqui eu não dividi por 9? Porque a soma disso aqui vai dar zero, né? Por isso que eu não precisei dividir aqui, porque eu já estou fazendo esse peso aí, esse balanceamento baseado na própria conta que eu fiz aqui, tá? Mas o que muda, então, de um filtro para o outro são basicamente os pesos que eu vou colocar para cada célula que eu vou analisar dos vizinhos, tá? Em relação ao meio. E outra coisa que muda é que eu posso criar filtros subjanelas maiores, né? Esses kerns podem ser maior. Eu posso pegar, por exemplo, em vez de pegar só esses daqui, eu poderia pegar aqui, calcular a partir desse, né? A partir do C3, eu calcular, na verdade, a média de tudo isso daqui, ó, tá? Vocês vão ver que suaviza mais ainda, tá? Eu vou tentar fazer aqui. Eu nem sei se não vai estourar aqui, porque isso gasta bastante memória. Passa baixa 5x. Ó. Deixa eu duplicar aqui, porque aqui eu já deixei ele quadradinho, né? Daí não preciso redimensionar aqui, senão eu tenho que redimensionar tudo para ficar quadradinho. Então, em vez de pegar a partir daqui, eu vou pegar a partir daqui. E eu vou fazer a média também, só que agora de tudo isso daqui. Dessa uma subjanela de 5 por 5. E aí eu vou colar aqui no restante. Tá? Veja que eu deixei de fora, né, a bordinha aqui, porque aqui eu não vou ter mais dado, né, a partir dessa borda. É só para vocês verem, ó, vou afastar aqui do normal, que eu tinha feito 3 por 3. Olha como é que é a granularidade. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Ó, a granularidade aqui, ó. Ó, como fica borrado. Olha o de 5 vezes. 5 vezes vai ficar mais borrado ainda, tá? Ele vai deixar mais suavizado ainda. Tá? Então é isso que eu posso mudar. Posso mudar os pesos que eu dou para os pixels, para os subpixels da janela. E eu posso criar janelas maiores também. Né? Essas subjanelas podem ser maiores também. Tá? E na verdade essa que é exatamente a ideia das redes neurais que trabalham com imagens, que a gente vai chamar de redes neurais convolucionais. Tá? Esse nome convolução nada mais é do que essa operação de eu passar como se fosse uma janela deslizando, tá? Pixel a pixel eu vou passando uma janela para ir calculando o pixel do meio, tá? Isso é chamado de uma convolução, eu ir olhando, fazendo um cálculo baseado na vizinhança em relação ao ponto central. Tá? Isso é uma convolução. Por isso que chama redes neurais convolucionais. E esses filtros aqui são chamados de convolução. Então, é uma convolução que eu vou fazer. E o que vai mudar aqui na rede neural? Na rede neural, então, lembra que os pesos a gente consegue calcular, né? Na verdade, a gente inicia com pesos aleatórios e esses pesos podem ir melhorando usando o backpropagation, que a gente já tinha visto na aula anterior, nas aulas anteriores. Então, é exatamente essa a ideia. A ideia é eu calcular, na verdade, a rede neural aprender esses pesos para fazer esses filtros aí conforme pesos diferentes. Tá? Então, isso é basicamente a rede neural convolucional. Ela aprende que tipo de filtro precisa ser passado pela imagem para extrair as informações dela. Tá? Essa que é a ideia. Que filtro eu vou passar para conseguir extrair informações dessa imagem. Isso aqui, por exemplo, é uma rede neural, tá? Que eu treinei, por exemplo. É uma rede neural treinada para identificar a espécie de macaco na imagem que eu passar para ela. Tá? Então a gente pode ver
as camadas de convolução, os filtros que vão sendo passados aqui, ó, pela imagem, e vocês veem aí, ó, que cada filtro que eu passei aqui, ó, extraiu, ficou um pouquinho diferente a imagem, né? Eu extraí informações diferentes. A gente vê aqui que muitos filtros, muitas saídas realçam a face, né? O rosto do macaco, tá? Então essa que é a ideia. Ele vai então aprender esses filtros que vão conseguir extrair informações, tá? Como que o rosto do macaco, tá? E aí ele vai conseguir, baseado nisso, tirar mais informação, e isso vai sendo passado por vários e vários filtros, tá? Que vão conseguindo extrair outros tipos de informação. E aí a gente consegue até analisar, né, para ver como a rede neural ela vai passar os números da imagem, né, a matriz da imagem pela rede neural, conforme os pesos vão sendo, ele vai sendo multiplicado pelos pesos. Alguns locais, ó, você pode ver, por exemplo, essa camada aqui, esse filtro aqui, não extraiu informação nenhuma, tá? Então esse filtro aqui não serviu de nada, por exemplo, não, tá tudo zerado. Então aqui a gente fala que os neurônios não foram ativados, morreu aqui. Essa parte do filtro que não vai servir para nada para ajudar a classificar no final das contas que espécie de macaco que é. Enquanto que as que estão mais brilhantes, né? Essa daqui, onde tem os rostos aqui, né? Tem muito brilhante. Amarelo é o que mais ativou, né? Então, onde tá bem amarelão, que são os filtros que mais ativam, a gente pode calcular, passar isso ao longo da rede neural inteira para descobrir quais partes da imagem mais ativaram os neurônios, mais ativaram os filtros. E aí a gente pode extrair, por exemplo, uma imagem dessa aqui que mostra qual parte da imagem mais ativou a rede neural. Então a gente vê aqui que é essa parte aqui que, se a gente colocar em cima da imagem, é basicamente o rosto do macaco, né? Então quer dizer que o rosto do macaco é a parte mais importante para a rede neural tomar decisão aí em cima dessa imagem aí que nesse caso aí da rede neural. E se a gente for passar outras redes neurais, a gente vai ver basicamente esse mesmo padrão se repetindo, tá? E aí o que vai mudar de uma rede neural convolucional para outra é a arquitetura, tá? E uma das primeiras redes neurais que tiveram muito sucesso para analisar a imagem foi o AlexNet, que nem era uma rede neural tão profunda assim, né? Ele tinha ali 1, 2, 3, 4, 5 camadas convolucionais e mais 3 camadas totalmente conectadas. Sendo que essa última aqui, 1000, é porque ele conseguia classificar 1000 coisas diferentes. Eu não lembro exatamente quais eram, mas tinha pessoa, bicicleta, né? Era aquelas famosas imagens de rua ali, que identifica árvore, bicicleta, pessoa, etc. Tá? Então ele consegue diferenciar 1000 coisas diferentes na imagem. E a ideia dele é justamente fazer isso em vários níveis de escala diferente. Então ele começa com um 5x5, daí essa imagem já vai ser reduzida, daí ele vai passar um fio de 3x3, outro de 3x3. Qual que é a ideia de eu passar filtros com uma janela maior e janela menor? Que a de janela maior consegue extrair padrões mais esparsos, mais abertos, né? Então, por exemplo, a gente pode passar um filtro que vai reconhecer, se for grande o suficiente, passar no olho inteiro, você pode fazer um filtro que tem o formato de um olho, por exemplo, os números, os pesos maiores são no formato de olho e em volta tudo zero ou tudo muito baixo, né? Então, na hora que ele passar pelo olho certinho, ele vai ativar bastante, vai dar bastante alto ativação e vai sair
né, vai reconhecer bem, vai bater bem esse padrão com onde achou o olho realmente. Né? Então essa que é a ideia, eu consegui então, a rede neural conseguir então ir extraindo essas informações da imagem. Onde estão os olhos, onde tem rosto, né? Ou se você passar filtros menores, você consegue pegar padrões de repetição, de textura da imagem, né? Por exemplo, repetição de pelo, né? Os pelos, por exemplo, aqui, se você olhar, tem um padrão bem repetitivo, né? Tem pelo branco, aí tem um intervalo entre um pelo e outro, que é um pouquinho mais escuro. Então ele consegue reconhecer esses padrões aí, né? Para ir extraindo informações da imagem. Tá? Então essa que é a ideia da rede neural convolucional. Antigamente, né, as primeiras tentativas, a gente, o pessoal não, o pessoal não utilizava, não tinha, né, não existia ainda muito conceito dessas camadas convolucionais. Então eles tentavam passar cada pixel da imagem, então vamos supor aqui que a gente tem a imagem aqui, fazer uma imagem pequena. No começo se passava assim, ó, cada pixel da imagem entrava para virava um neurônio diferente, né? Tá? Só que qual que é o problema dessa rede neural de cada pixel é um neurônio que vai entrar para um neurônio? Essa rede neural aqui, ela não agrega nenhum, tem muito neurônio, né? Vai ter 300 mil neurônios, né? Se você olhar aqui, as imagens não são tão grandes, tá? A gente costuma diminuir a imagem para 96 por 96, 256 por 256, justamente para não ficar muitos pixels para analisar, tá? Mas mesmo assim, né, vai dar bastante neurônio. E outra coisa é que você perde a informação de relação, né? Enquanto que se você pegar aqui, se você pegar a imagem completa, né? Sei lá, você tem a matriz nesse formato aqui, você tem muito estabelecido que esse pixel aqui provavelmente está muito relacionado com os seus vizinhos, com esses caras que estão aqui do lado. Se você espaçar ele dessa forma aqui, todos os pixels, você perde essa relação, né? Com o vizinho do lado, até tudo bem, né? Você vai ficar um do lado do outro, mas com o vizinho de baixo, ele vai estar lá embaixo, né? Vai estar super longe. Então você vai perder essa relação de quem é vizinho de quem que se relaciona mais com quem. E a rede neural vai ter que ter o trabalho de entender isso e aprender isso também na hora de fazer as conexões. Tá? Isso é muito trabalho para ela vai ter que vai dar muito mais trabalho de treinamento para a rede neural conseguir entender isso. Tá? Enquanto que nesse tipo de conexão, essa relação fica muito clara, né? Porque na hora que eu for passar os filtros, eu já vou estar passando os filtros aqui, considerando que os vizinhos têm uma relação maior do que com pixels que estão totalmente distantes um dos outros. Faz sentido? É. E aí, outra rede neural que fez muito sucesso foi essa VGG, tá? Que já tem bem mais camadas de convolução, mas ainda está bem longe ainda dos, das, das redes neurais estado da arte, né, que a gente chama, que são as melhores redes neurais que a gente tem hoje em dia para analisar imagens. Tá? Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais a fundo essas redes neurais, eu vou falar, a gente vai experimentar um pouco, utilizar essas redes neurais, tá? Para vocês verem como é que funciona, onde a gente pode achar essas redes neurais, como que a gente pode usar, tá? Aqui é mais para vocês terem então uma ideia da onde vem essa ideia de redes neurais convolucionais, tá? Por que que veio isso, da onde vem essa ideia e por que que deu certo, né? Por que que dá certo muito essa ideia aí da convolução
né, que na verdade são filtros aprendidos pela rede neural. E aqui eu tenho, na verdade, é, o link do caderno, né? Na verdade tá aqui. Esse caderno aqui, pessoal, infelizmente, você não vai conseguir rodar ele aqui no, mesmo colocando para rodar na GPU aqui na, até posso colocar aqui para vocês verem. Mesmo colocando para rodar na GPU aqui no Colab, o que vai acontecer? Primeira coisa, né, para você conseguir rodar isso aqui, a gente vai baixar os dados do Kaggle. Lembra que eu falei na aula passada? Esse Kaggle aqui tá, nada mais é do que um site de concursos de inteligência artificial, de data science, tá? Que tem vários dados ali, tem até alguns concursos que são pagos para quem consegue fazer a melhor rede neural, quem consegue fazer a melhor modelo de aprendizagem, e aí quem conseguir pode até ganhar um prêmio aí, em algumas, tá? Tem as competições aqui, ó. Tem prêmios gigantescos até aqui. 65 mil, 700 mil, né? Se eles ganharem, vocês compartilhem um pouco comigo aí também. Então a gente vai precisar usar um dado que está lá, tá? Então se só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o login na plataforma, tá? É simples fazer o cadastro ali. Você pode o cadastro você pode utilizar sua conta do Google, sua conta do GitHub, tem várias formas de fazer cadastro ali. Uma vez que você se cadastrou, você vai entrar aqui no settings, né, na parte de configurações. Na verdade, você entra aqui, settings, parte de configurações, você vai descer aqui até a parte de API, tá? E aí você vai criar um token. Tá? Vou até tirar o token que eu tinha antes aqui e vou criar um novo aqui. Create new token. Esse token vai ser salvo aqui num arquivo, tá? Esse arquivo aqui, se você tiver curiosidade, na verdade ele é só uma chave aleatória que é gerada ali, tá? Para não vazar aí meu token, eu vou criar outro aqui, tá? Então ele é só isso, tá? E o que deixa eu renomear aqui só ele, porque eu quero que tenha esse nome que é GoJason. Tá? E o que eu vou precisar fazer aqui é simplesmente subir esse token que acabei de baixar ali. Tá? Você vai rodar essa primeira célula aqui, ele vai perguntar para você subir ali. Tá? Ele vai subir e aí ele vai colocar ali esse Kaggle JSON numa localização ali que eu vou conseguir baixar os dados usando esses dados aí dentro da API do Kaggle. O Kaggle já está instalado aqui, você consegue instalar e ele está na sua máquina, se você quiser, com o pip, tá? Pip install Kaggle, ele vai instalar esse utilitário aqui que consegue baixar dados lá do Kaggle, tá? Desde que você tenha ali essa chave configurada na sua pasta, tá? Aqui no Windows, né, ele fica também de maneira parecida. Aqui está na pasta do usuário, .config. Aqui é a mesma coisa, né? O usuário meu é o Caio H. Se eu entrar aqui, .config, tá? Eu colocaria aqui o Kaggle e o Kaggle JSON aqui dentro, tá? Como eu estou rodando ali na nuvem, não tem porquê, né? Na verdade, está tá aqui na pasta do Google Colab. Então, baixou, tá? Ele já extraiu aqui, né? Se você olhar aqui, ele extraiu aqui ó, os dados dos macacos, tá? Esse training validation ele que criou. Esse training nada mais é do que todas as espécies, espécie 0, espécie 1, 2, 3, 4, até são 10 espécies, né?
para cada espécie você tem ali várias imagens de macacos daquela espécie que vão ser usados para treinar, tá? Essa espécie aqui é espécie 0, né? Que vai ser usado para treinar. Inclusive até tá com marca d'água, várias imagens. Tá? Então, se você abrir o labels aqui, ele tem que número de imagem é qual macaco, tá? Também. Ele vai demorar para abrir, que nem compensa. Eu consigo ver o começo dele aqui, deixa eu colocar Red aí. Tá, então ele tem ali que o que é o que, né? Então é o label 0 é essa espécie aqui, Alouatta palliata, nome comum em inglês, né? Mantled Howler. Acho que é o bugio, né? Uma espécie de bugio. Aí aqui eu vou importar só as bibliotecas de redes neurais, o TensorFlow aqui no caso, tá? Aí eu vou colocar um seed aqui aleatório, vamos usar o 42 lá, que contei a historinha para vocês. Aí só tá falando onde que estão as coisas, né? Aqui tá no training, no validation, os labels estão aqui. Aqui ele só está preparando tudo numa coluna bonitinho, né? Então vai criar um data frame bonitinho, quais são os labels, as imagens que tem ali, tá? Preparando só que espécie é qual, né? Porque ele não pode entrar como letra, tá? Ele vai entrar como número. E aqui ele vai separar, né? No data frame de treino, data frame de validação, igual a gente tinha feito, só que é um pouquinho diferente, porque tem a imagem e onde está a imagem, né? Então ele usa esse glob aqui para achar onde que está a imagem, tá? Se a gente olhar ali, ó, né, ele simplesmente lista ali que imagem é, qual é a categoria. Aqui são uns parâmetros que vai entrar ali na minha rede neural, né? Isso aqui são dados para pré-processar. Então isso aqui na verdade é para criar mais dados para eu poder treinar. Então ele vai fazer o flip horizontal, vai pegar a imagem, então inverter horizontalmente. Isso não muda nada na imagem, vai continuar, né, sendo o mesmo macaco, mas os pixels todos vão mudar de posição, os valores. Então a rede neural tem que aprender isso, né? Que não é porque às vezes eu coloco todos os macacos de uma espécie numa foto virado para um lado e da outra está virado para o outro lado, e na verdade o que ele aprende é reconhecer se o macaco está virado para a direita ou para a esquerda. Isso aqui a gente já descarta isso, porque ele já vai criar essas duas versões diferentes, né? A imagem normal e a imagem espelhada, né? Horizontalmente. Aqui ele vai criar rotações aleatórias de mais ou menos 20 graus para criar a imagem um pouquinho, né, às vezes também, né, principalmente macaco, né, o macaco, às vezes ele está subindo a árvores, às vezes ele está mais de 4, mais em pé, tentando alcançar uma coisa mais inclinado, então ele vai criar imagens mais ou menos inclinadas ali. Tá? Shen está perguntando, a marca d'água pode atrapalhar o aprendizado? Depende, né? Se for uma marca d'água muito grande, que realmente tampe a imagem, não, tá? Mas se o que a gente usa de bom senso quando a gente vai treinar a imagem é o seguinte: um humano consegue ver essa imagem, reconhecer as coisas nessa imagem? Se sim, a rede neural também vai conseguir. Com certeza vai conseguir, tá? Mas o contrário nem sempre é verdade. Se um humano não conseguir distinguir as coisas na imagem, talvez uma rede neural ainda seja capaz de entender ela, tá?
Mas a gente costuma usar como regra esse. Um humano consegue entender, consegue ver? Se sim, a rede neural com certeza consegue. Tá? Então, com isso, você já descarta imagens, por exemplo, que estão muito distorcidas, tem muito problema, tem uma marca d'água que tampa o rosto do macaco, né? Aí sim, aí atrapalharia. Aqui outra. Professor, tenho Oi, uma dúvida. pode falar. É, aquele aplicativo ou recurso de validação que muitos bancos utilizam, fez alguma coisa para Uhum, escanear o seu rosto para fazer identificação. uhum. É baseado nesse tipo de aprendizado? No começo era. Hoje a gente tem mecanismos um pouco mais sofisticados, mas eu vou abordar reconhecimento facial também em aulas futuras, tá? Pode ficar tranquilo. A gente vai fazer aplicações de reconhecimento facial também, Beleza. beleza? O que mais, tá? Isso aqui, essa técnica de gerar imagens artificialmente, né? Alterando um pouquinho, espelhando, alterando a inclinação um pouquinho, a gente chama de augmentação de dados. Tá? A gente está aumentando os dados, criando mais dados. Outra coisa que ele faz para aumentar a quantidade de dados é aumentar um pouquinho o brilho, diminuir, porque isso depende muito do fator de exposição que você está usando para na hora que tira a foto, se está realmente mais claro, mais escuro, né? Então isso realmente pode variar muito, né, entre uma foto e outra, conforme eu vou tirando fotos com câmeras diferentes, com é, parâmetros diferentes, né, lentes diferentes, tudo isso vai mudar um pouquinho. Então eu vou criar imagens aleatórias um pouquinho mais brilhantes ou menos brilhantes, tá? É isso que está fazendo esse outro processamento aqui, tá? Então basicamente é isso, tá? Essa datagen aqui, ele tá é um gerador de imagens adicionais, tá? Para melhorar a quantidade de imagens que eu tenho para treinar. E justamente para a rede neural aprender esses padrões também, que não é porque a imagem está espelhada que é outra coisa, ainda é a mesma coisa, né? Não é porque a imagem foi tirada de dia ou de noite que é outra coisa, é a mesma coisa, só que tá mais claro ou menos claro, né? Tá? Então ela tem que aprender isso também. Tá? Então por isso que a gente usa essa augmentação de dados. Não é só uma técnica para aumentar, mas também para a rede neural aprender esses padrões. Tá? Que não é porque mudou um pouquinho que é outra coisa. É a mesma coisa, só mudou um pouquinho a imagem, o padrão da imagem. Tá, então aqui é o gerador de dados, tá? Então essa é a função que vai ser aplicada ali, tá? Esse random transform vai realmente criar a imagem, tá? Então ele só está fazendo isso num loop ali para criar várias imagens diferentes, né? Eu rodei aqui, deixa eu rodar. Na verdade ele é uma função que vai gerar, tá? A geração mesmo vai ser feita aqui. Aqui é o modelo, tá? Então veja que eu não tô criando e especificando as camadas do modelo, como vai ser o padrão de conexão, quantas convoluções vai ter. Na verdade, eu estou baixando um modelo que já existe e já foi treinado, tá? Esse VGG16 é uma das redes neurais que eu falei para vocês, né? Que fez muito sucesso, teve muito sucesso em classificação. Tá? Então a gente vai simplesmente importar ela já treinada em um conjunto de dados chamado ImageNet. Tá? Se vocês quiserem, você pode procurar o que é esse conjunto de imagem. Tá? Ele tem ali, na verdade, que é. São 14 milhões de imagens. Então ele foi treinado nesse conjunto de imagens. Não sei quem criou
foram esses caras aqui, tá? E ele vai falar ali o que que tem, que tipo de imagem tem, tá? Eu não sei exatamente qual que é esse conjunto de imagens. Aqui tem uns exemplos, né, de imagens que tem nesse conjunto de imagens. Tá? Então já são imagens, é um conjunto muito grande de imagens que já estão rotuladas o que, que é a imagem. Então tem avião ali, botão, tem roda, pneu de carro, né? Tem plantas ali, né? Então ele tem um monte de coisas diferentes já rotuladas. Qual que é a ideia, pessoal? Por que, que a gente vai usar uma rede já treinada? Isso a gente chama, é um conceito que a gente chama de transferência de aprendizado. Porque como a nossa rede neural ela aprende a extrair alguns padrões, por exemplo, essa rede neural aprendeu a extrair rosto, né? Aprendeu a extrair, talvez, olho, saber o que que é olho, o que que é orelha, sei lá, padrões de pelo, né? Provavelmente ele aprendeu essas coisas aí, né? A entender o que são essas coisas. Se ele tem, se ele aprendeu isso, né? A extrair rosto, a extrair olhos, entender o que é orelha, etc., né? Isso pode também me ajudar para outras aplicações, né? Significa que essa rede neural ela aprendeu a reconhecer padrões em imagens, né? E esses padrões em imagens, independente da minha tarefa específica, se quero reconhecer raça de cachorro, reconhecer espécie de macaco, existem alguns padrões repetitivos em imagens que dá para utilizar, que ele já aprendeu, né? Por exemplo, ele vai provavelmente também achar onde estão os rostos do cachorro, onde estão os olhos do cachorro e etc. Né? E isso pode me ajudar também na outra tarefa que eu vou fazer. Então, por isso que eu já pego uma rede que é treinada a fazer várias tarefas e ela provavelmente já sabe fazer muitas coisas, sabe extrair muitos padrões da imagem. E o que, que eu faço no final? No final eu travo, né? É muito comum eu fazer isso aqui. Eu em vez de eu fazer a retropropagação inteira, né, até o final aqui, normalmente eu paro aqui ou paro aqui, né, e só retreino esse pedaço aqui, né? Além disso funcionar muito bem, porque a rede neural já sabe interpretar muita coisa aqui para trás, né? Então eu não preciso mudar isso. Isso vai deixar o meu treinamento também muito mais rápido, porque ele não vai precisar treinar todos os pesos aqui para trás, só vai treinar os pesos daqui para frente, tá? E isso já se provou verdade, já funciona muito bem, tá? Então esse tem até o nome, né? O pessoal chama de transferência de aprendizado, transfer learning. Tá? Então é por isso que eu vou pegar então essa rede neural já treinada, tá? Justamente com esse intuito. E olha aqui, ó, tá? Ele vai, o que que ele está fazendo aqui? Ele está justamente freeze é congelar. Ele vai exatamente fazer isso. Ele vai congelar todas as camadas aqui. Esse menos um significa exceto a última, tá? Então ele na verdade só vai retreinar a última camada. Eu vou na verdade tirar a última camada e colocar uma camada com 10 neurônios só, porque esses 10 neurônios são os 10 macacos diferentes, 10 espécies de macacos. Né? Quero que ele reconheça se é a espécie 1, a espécie 2, espécie até a 10. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Então, esse output aqui, ó, eu estou inserindo no meu modelo essa camada nova aqui de saída. Tá? E eu vou congelar toda ela, exceto essa ligação entre o final e a saída. Aqui ele só vai gerar o modelo, então aqui você vê que as camadas que tem, o tamanho que entra, ó, então a entrada das imagens é 224 por 224, e aí conforme ele vai passando os filtros, né, o filtro pode diminuir de tamanho a imagem, por isso que 112 ele vai diminuindo, criando até alguns tipos de
ligações que diminuem, outras diminuem o tanto de camadas que tem, o número de pixels que tem, tá? E esse último aqui, na verdade, é o número de camadas que tem, né? A camada original da imagem, a imagem original, ela tem 3 camadas, né? Que é o que eu falei lá, o vermelho, o verde e o azul, tá? Por isso 3. E aí ele vai passar inúmeros filtros, aqui, na verdade, 64 filtros diferentes. Na verdade, como são 3, né? São 3 camadas. Na verdade, o que ele faz ele vai usar as 3 ao mesmo tempo para é um filtro tridimensional, né? A gente tinha visto lá o filtro, né? Só assim, né? Um 3x3, tá? Só que na verdade, quando ele for passar os filtros aqui, ele não é um filtro assim. Ele é um filtro que é um cubo. Com mais 3 aqui, ó. O que são esses 3? Uma pro vermelho, uma pro verde e uma pro azul. Tá? Então, na verdade, ele vai passar um filtro 3x3, não só. 3x3x3, né? Então, 3x3x3. Tá? Então, ele é um filtro que também pega as camadas. Por isso que daí ele sai 64. Então, ele passa 64 filtros diferentes desse cara aqui. Tá? Por isso que sai 64. Tá? Então, é isso que ele vai fazendo. Beleza, daí eu vou rodar aqui, configurar algumas coisas de como que eu quero que treine, tá? Esse early stopping é o seguinte, lembra que na anterior eu passei aquela curva, né, de aprendizagem? Então, enquanto eu vou mostrando as amostras de treinamento para o meu modelo, quanto mais eu mostro, mais ele vai aprender em cima do treinamento. Mas chega um momento que ele vicia no treinamento, ele só vai entender o treinamento. Embora melhore no treinamento, nos dados de validação que ele ainda não viu, vai piorar. Então, o que é esse early stopping? É exatamente isso. O quanto que ele vai tolerar piorar a validação. Então, aqui ele colocou 3 vezes. Ele pode piorar 3 vezes que ainda vai continuar treinando. Porque às vezes ele piora, mas melhora depois, né? Essa que é a ideia. Então, e aqui é o treinamento de verdade. E eu vou mostrar aqui ó, que ele vai treinar 10 épocas. Uma época é mostrar todo o conjunto de dados uma vez para rede neural. Tá? Então veja que ele vai demorar muito aqui, tá? Nem vai terminar em tempo suficiente até eu terminar a aula aqui. Tá? Ele está na terceira imagem, está mostrando a terceira imagem para a rede neural. São 69 para cada época. Então isso demora, tá? E o Google ele tem um limite, né? Como eu não estou usando a versão paga, ele deixa eu usar só por 2 horas e 10 minutos. E se encher aqui a RAM do sistema, a RAM do CPU, a máquina pode dar pane e ele simplesmente desliga, né? Então, às vezes ele nem termina de treinar aqui. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei treinar na minha máquina mesmo, tá? E eu deixei bastante tempo treinando ali. Deixei ele poder, né? Igual lá. Treinou, daí faz a curva de treinamento aqui e veja que, né? Ele foi melhorando a validação aqui e chegou um momento aqui na época 7 que ele começou a piorar, né, a validação. Embora o treinamento ainda foi melhorando um pouquinho. Não muito, né? Mas melhorou. E aí, aqui tem umas funções que eu utilizo aqui, que na verdade, esse caderno aqui, na verdade,
eu baixei ele já pronto, só fiz algumas modificações ali. Ele é uma, ele é um exemplo que está lá no próprio Google, dá para você baixar esse exemplo aqui, tá? Eu só modifiquei ali algumas coisas para fins didáticos ali para vocês, coloquei algumas descrições ali a mais, né? E aqui, ó, eu tenho os resultados, né? Então, como que é a imagem original, onde que ativou mais aqui nessa imagem, tá? Então, essas áreas aqui foram mais ativas, né? Justamente onde estão os macacos, aqui a gente tem 3 macacos, né? Então, ativou justamente onde estão ali os macacos, ó. Aqui é só para visualizar um pouquinho. E aqui são as camadas intermediárias, né? Como é que saem os filtros ali, ó. Tá? Como é que são as imagens depois de passar pelos filtros. Então tem os filtros iniciais, né? A gente até consegue ver o padrão que era a imagem, né? Mas conforme a gente vai indo mais a fundo em filtros mais para frente, né, começa a não fazer muito sentido para a gente, tá? Para a máquina tem sentido ainda, ele está provavelmente ele reconhecer aqui alguns padrões aqui em alguns lugares específicos tem um significado, né? Para a gente já começa a não fazer sentido, tá? A máquina ainda consegue extrair algum sentido disso aí. Né? Quanto mais para frente, menos sentido aí faz pra gente. Né? Mas lembra, né, que no final o que, que precisa sair? Precisa sair que para a classe que for, né, que ele considerar que seja, tem que dar o maior número aqui, né? Se for essa segunda classe, aqui tem que dar o maior probabilidade, maior número, e os outros menor, né? Então é isso que vai sair aí no final, tá? Essa saída final. E aí então é uma ideia aí para vocês de como que funciona a rede neural, tá? Não vou detalhar muito mais que isso. Na próxima aula, justamente, é para a gente detalhar mais como que funciona aí a rede neural. Em vez disso, eu vou passar uma tarefa para vocês, bem simples, que na verdade é mais para vocês verem na prática como que a gente consegue fazer isso e hoje já existem soluções aí bem práticas para a gente criar essas redes neurais convolucionais, tá? Que é esse Teachable Machine, que é, que é uma solução do próprio Google para você criar a sua própria rede neural e ele pode até analisar outras coisas, né? Além de imagens, tem de som, tem de pose, né? Que é muito usado em jogos. Né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai acessar ali, iniciar um projeto de imagem, tá? E aí a gente vai criar aqui um projeto de imagem standard, tá? Então ele dá duas possibilidades, o standard que usa imagem colorida e maior, e um outro tipo de projeto que usa imagem menor em tons de cinza, que normalmente é usado para sistemas embarcados. Por exemplo, você quer fazer o deploy dele num sistema Arduino, né, num sistema IoT simplificado, você consegue. Ele sai aí bem pequenininho, né, inclusive dá para implementar até em sistemas simples aí como o Arduino, por exemplo. E aí ele vai gerar aqui esse projeto e o que a gente tem que fazer. Tá? O que, que é esse projeto para classificar as diferentes imagens? Então, na verdade, você vai criar várias classes, a gente vai mostrar diferentes objetos, por exemplo, tipo de objetos, e esse modelo vai conseguir depois identificar que objeto que é que eu estou mostrando. Tá? Então, que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar uma classe para cada objeto, para cada tipo de objeto que eu estiver mostrando, vou adicionar fotos de exemplo para cada um desses tipos. E ao final eu treino o modelo e eu consigo ver como que fica essa classificação ao vivo. Tá? Então eu consigo aqui são as classes, eu consigo renomear a classe, né? Consigo adicionar novas classes.
eu consigo obter imagens da webcam, isso é bem interessante, tá? Porque a gente pode usar nosso próprio celular como webcam. Depois eu vou mostrar aí algumas soluções para isso. E você pode também fazer o upload de imagens também. Se você já tirou fotos e quer que ele classifique as fotos, também dá. Tá? Como é que eu consigo usar o celular como webcam? Tá? Se o seu celular tem Android 14 ou superior, é só você conectar ele pelo USB. Tá? Na hora que você conecta pelo USB, você vai ter ali na notificação, você clica ali nas configurações do USB, tá? Ele vai abrir aqui uma notificação de USB, está sendo usado para transferir arquivo. Você bate nele, ele vai abrir um negócio parecido com esse e você seleciona que quer usar ele como webcam, tá? Aí já vai ativar o seu celular como se fosse uma webcam, tá? Se o seu celular é Android 13 ou menos, tá? Você vai ter que usar esqueci de coloquei aqui. Ué, sei que eu tinha colocado. A gente vai usar o Droid Can, tá? Que você vai ter que baixar o aplicativo, né? Ele tem. Deixa eu colocar ali. Vou passar para vocês o link desse e o link do Teachable Machine. Esse Droid Can, ele tem um aplicativo do Android também, tá? Você pode abrir lá a loja e instalar, tá? Você consegue instalar ali o Droid Can. E você pode instalar o cliente Windows aqui também, tá? Que aí ele vai. é, Esse cliente Windows aqui, eu já instalei ele, tá? É só o instalador normal. Se eu procurar aqui, ó, Droid. Eu vou ter que desativar um pouco a minha câmera aqui do, do OBS, né? Que tá onde eu tô gravando, para poder abrir aqui, né? Senão não vai funcionar nos dois ao mesmo tempo. Então, eu vou desativar aqui no OBS. Vocês não estão vendo, mas eu desativei ele no OBS. E eu vou entrar aqui no meu celular e vou abrir o Droid Can. Tá. Eu abri o Droid Can. Tá invertido. Epa. Câmera da frente. Tá, então ali no próprio celular você consegue. Você abre ali o Droid Can. Deixa eu colocar ele mais para cima aqui para ele não ficar pegando as coisas. Tirar aqui da mesa. Que eu vou usar justamente eles para reconhecer, tá? E é isso, ó. Daí ele vai achar, tá, o dispositivo. Você pode clicar aqui, atualizar a lista de dispositivo. Ele vai encontrar ali o seu Droid Can. Então tá lá, ó. Ele vai encontrar até pelo USB, né? Se você tiver conectado no USB, ó, tá? E tiver com o modo desenvolvedor ativo. Senão ele vai pelo Wi-Fi mesmo, tá? Que o próprio aplicativo já cria ali para vocês. Aproxima um pouco. Aí você ativa ali, ele vai. Aquele ativou de volta. Yes. Aqui não tá.
É, aqui tá um número, aqui tá outro, né? Por isso que a gente... Ué, parou aqui. Deixa eu tentar de novo. Eudora de Can. Tava funcionando agora há pouco. Sei lá. E funciona aqui, é porque acho que eu tô usando aqui pra transmitir também. Aí ele deve estar dando confusão aqui. Ixi. Agora voltou. É, porque acho que ele tava no USB, né? Aí ele tava usando os dois, eu acho. Tava tentando transmitir pelo USB e pelo Droidcam. Né? Então, basicamente, só ele vai ativar ali, né? Sozinho. Não é para dar erro, não. E aí você consegue ir ali no Teachable Machine, né? Criar aqui o Standard Image Model. E aí eu vou colocar aqui, eu tenho um copo, tenho uma caneca e, sei lá, e tem eu aqui, né? Que eu vou ficar aparecendo ali na webcam. E aí você clica ali, ó, webcam, permitir acesso. Ver, é para aparecer ali. Ele tá abrindo a webcam errada. Como eu tô com várias webcams aqui, que eu tô com o OBS, acho que ele tá tentando abrir a webcam do OBS também. Deixa eu abrir aqui pra ver. Ele vai aparecer ali com webcam e aí eu vou treinar copo, né? Então eu vou colocar aqui o copo, tá? E aí você segura aqui, ó, ele vai tirando um monte de foto, tá? Então eu vou tirar umas fotos do copo, beleza. Vou para caneca, clico aqui webcam, tá? Eu tenho uma caneca aqui e eu vou tirar aqui algumas fotos da caneca, tá? E aí sem nada, né? Só eu aqui, vou tirar as fotos aí com várias posições, tá? E é isso, né? Então tá lá três, três classes e aí você clica aqui, ó, Train Model. Agora eu vou ativar de novo, né, a webcam do OBS aqui, que não precisa mais. Ah, não, eu vou usar. Olha aí, ó. Aí ele vai mostrar aqui qual é a classe aqui, ó. Eu, né? Porque só tá eu aqui, tá? Então eu vejo que eu posso, né? Como eu tirei várias fotos, algumas eu não tirei, né? Algumas poses, ó. Então se eu esconder o rosto, olha aí, ó. Ele fica confuso, né? Não sabe
tá mostrando, tá? Por quê? Porque eu tava mostrando a minha mão, né, também na hora que eu tava segurando o copo e a caneca, então ele dá uma confundida, principalmente o copo, né, porque o copo é transparente, então ele dá uma confundida na minha mão com o copo, tá? Mas se eu mostrar o copo, ó, né, ele fica muito mais preciso que realmente é o copo, tá? E tem algumas posições, ó, vejo que ele é sensível, tá? A posição que eu mostro. Se eu não treinar todas as posições, ele não entende, tá? Ó, a caneca, né? Então tem algumas posições que eu não treinei direito, ele não entende, tá? Ó, mas ele tá lá, tá pegando bem até. Qual que é o... Estão vendo aqui, né? Qual que é a classe. E é isso, tá? Então aqui já está treinado minha rede neural convolucional que analisa imagens. Aí eu é, consigo exportar esse modelo, tá? Eu vou voltar agora ao OBS, acho que agora dá para voltar. Parar aqui e ligar o USB. É, então é isso. Daí eu vou exportar ele. Eu quero que vocês exportem como TensorFlow Keras, tá? Você clica aqui em Download My Model. Ele vai pensar um pouco aqui e vai baixar um arquivo zip, que eu já fiz um, né? Chama Converted Keras. E vocês vão mandar isso como tarefa para mim, tá? Vou mandar um Converted Keras e tira duas fotos, tá? Tira duas fotos, não, tira uma foto de cada classe e manda junto também para eu testar, né? Se com aquelas fotos ele realmente consegue entender de que classe pertence cada uma das fotos. Beleza? Essa vai ser a Professor, tarefa. Oi? por gentileza, Sim. então tá bom. O teste for machine deu para entender. Eu não entendi só aquela parte que eu fiquei sem Wi-Fi do DroidCam. Uhum. Onde que eu vou colocar o DroidCam aí? Você tem que baixar fiz... no celular, né? Você baixa no celular. Se tiver webcam, não precisa, né? Se tiver um laptop com webcam, você pode usar a webcam do laptop, tá? Se não, você pode usar o celular. Aí você baixa o DroidCam, ele tem no Google Play, tá? Você pode baixar no celular, né? Que eu só estou mostrando que tem lá na Play Store, tá? Sim, mas no caso eu Acho que vou ele usar nem é esse no cara. notebook, eu não preciso então dele. Oi? Eu vou usar no notebook. Você vai usar no notebook, seu notebook já tem um webcam, você não precisa, tá? Esse Entendi. Droidcam é só para se você não tiver, igual eu tô no meu computador aqui, e eu não Entendi. tenho webcam, eu uso o meu celular como webcam. Até para as aulas aqui eu uso ele como webcam. Beleza. Obrigado. Tá? Por isso que daí eu tô mostrando a alternativa, né? De se você quiser usar com webcam, tem esse Droidcam. Mas se você tiver Android 14 mais, é mais fácil ainda, que ele já tem o modo USB webcam. Só conectar o cabo ali que ele já vai aparecer para você utilizar ele como webcam. Tá? Aí é bem mais estável, não vai dar problema nenhum. Já vai reconhecer rapidinho. A webcam do computador tem menos resolução. Será que tem algum problema? Ah, não, igual eu falei, né? Essas imagens, pode ver aqui que ela é quadrada, né? Eles recortam essa imagem e a maioria dos modelos usa esse padrão de tamanho. Opa.
maioria dos modelos esse padrão de ou 224 por 224 ou 256 por 256. Então ele já vai piorar de propósito, tá? Para não ficar muito grande os arquivos mesmo. Para na hora de treinar o modelo não demorar tanto, né? Senão ele demora muito. Então não tem problema ter a melhor resolução do mundo. Não vai interferir, não. Até porque as fotos que ele manda realmente já são de resolução menor. Talvez Professor, até seja essa foto que ele manda mesmo. Tá desse tamanho aqui. Esses thumbnails aqui. Acho que essa é a foto que ele realmente manda pro modelo. entendi. Professor, o número para análise, o número de amostras dessas imagens interfere? Porque no caso elas Interfere. estão diferentes. Principalmente o que você mostra para ele, né? Tipo, por exemplo, podia ter tirado foto aqui do copo e saído da frente da câmera, para ele mostrar só o copo mesmo, com outro fundo, né? Isso interfere para ele realmente generalizar que o copo é o copo, não é eu segurando o copo, entendeu? Então, quanto mais fotos diferentes você mostrar, ele vai entender melhor. Só que vai demorar mais para treinar, né? Como eu quero, tô fazendo só um exemplo aqui, quero que vocês façam só um exemplo também. É o suficiente, só tirar umas 50 fotos de cada classe. Tá? Não precisa É a você fazer dúvida um que eu negócio tive. altamente complexo. Seria melhor para ele aprender se tivesse esse objeto isolado, sem nenhum fundo, ou o menor fundo possível, ou exatamente ele com fundos e outras alterações. Como que ele aprenderia melhor? Com fundo isolado, só ele de diversas posições? Ou É, ele misturado com outros? Não, na verdade é importante ele saber ignorar o fundo. Então, quanto mais você mostrar o objeto com fundos diferentes, com cores diferentes, com coisas diferentes, é melhor, porque ele sabe que ele precisa reconhecer o objeto e não o que está atrás. Então, se você ir mostrando com vários fundos diferentes, falando que é a mesma coisa, ele vai acabar entendendo no final que é para ignorar o que está por trás, que é só para, né, é só para classificar realmente a caneca, o copo e não o que está atrás. Tá? Então é importante sim você ter vários backgrounds diferentes que façam sentido, né? Porque, por exemplo, você está falando de espécie de macaco, você vai tirar foto na natureza, né? Então os backgrounds são na natureza. Se estiver falando de reconhecer espécie de macaco na natureza. Mas coisas urbanas, de casa, né? Se tiver querendo classificar coisas de casa, coisas urbanas, aí os fundos que você tem em casa, que você tem normalmente em casa, que você tem em cenários urbanos, né? Mas é importante você treinar com fundos diferentes, sim, para ele saber isso. Que tem que ignorar, né? Ah, legal. Aí então, professor, aí eu vou no training, depois no preview, aí eu vou export model, aí ele vai jogar em um arquivo zip e a gente te manda esse zip. Manda o E muda zip e manda uma foto de cada classe para eu testar. uma foto de cada classe. Tá bom? Beleza. Beleza? É isso. Nelson, quer falar? Professor, por exemplo, imaginemos que você está usando, sei lá, para um projeto. Uhum. E na comunicação para o cliente, vamos dizer que você está trabalhando para o cliente. Uhum. Como você vai maquinando, vamos dizer assim, a entrega com o cliente em função de que performance, parâmetros, porque imagino que vai chegar um momento que na transferência, quando você utiliza puxável, você precisa máquina, sabe? Essas coisas. Então, como você vai caminhando e na entrega um possível resultado, não sei.
Qual que é a qualidade, nível de qualidade, você fala? Como você vai comunicando isso, né? Como vai fazendo esse paquera com o seguinte, vamos dizer, dentro da organização que você está, né? No caso, daí depende do tipo de predição que você está fazendo. Por exemplo, aqui a gente está fazendo predição de classe de imagem. Você pode reportar, por exemplo, qual a porcentagem de acerto dele. Por exemplo, eu mostro várias imagens de caneca para ele, quantos por cento das canecas ele acerta. Né? Essa aqui é aquele conjunto de teste que eu uso no final. É justamente para isso, para reportar o quão bom ficou no final das contas. Isso é aquela acurácia que sai aqui no final, que eu mostrei lá no final, é justamente isso. Né? Acho que eu tirei até a acurácia. Depois eu posso fazer outro caderno com vocês e mostrar. Mas a acurácia é justamente isso, acho que aqui sai. A accuracy, né, em inglês, é justamente quantos por cento é esperado que ele acerte na hora que você realmente for mostrar o produto final, né, o que sair. É isso que... Professor, uma dúvida aqui. Oi? Essas imagens vai dar problema se pegarmos um objeto que tenha caracteres, letras? Vai piorar o aprendizado ou não é recomendável? Não, não. Aqui ele usa a imagem como um todo, né? Então não interfere, não. Ele vai reconhecer os padrões diferentes das classes que você mostrar, né? Existe tipo de treinamento que você vai realmente querer que ele reconheça que letra que é. Dá para você treinar nesse sentido também, tá? Você, sei lá. Só que aí a gente primeiro usa um sistema de segmentação para reconhecer onde estão as letras, né? E depois sim você extrai só a letra e aí você quer reconhecer que letra que é aquela. Tá? Depois eu posso mostrar exemplo de segmentação também na próxima aula, eu posso mostrar para vocês. Tá? Professor, fiz essa pergunta porque, tipo assim, 15, 20 anos atrás, quando a gente trabalhava numa lab, por exemplo, o pesquisador, a primeira coisa que ele falava era a máquina que ele tinha. Se tem um Pentium 1, Pentium 2, e eu posso fazer até aqui, né? Aí ele justificava, em parte, né, quanto era o alcance do algoritmo que ele podia conseguir. Né? Então, por isso que eu perguntava, né, quando você começa a pegar ou fazer o trabalho, começa a dizer, eu vou usar tal nível de transferência, tal, sei lá, ou um tal parâmetro, e a gente vai ver se deu certo ou não deu certo. Entendeu? Mais ou menos. Essa rede aqui que sai daqui, ela é bem leve, né? Ele tem 2 megabytes aqui. E ela roda facilmente qualquer computador. De hoje em dia, até no celular vai rodar esse modelo aí. E aí, aquele outro lá, aquela outra... Você pode criar o Embedded Image Model. Esse aqui é menor ainda, né? Ele é feito para rodar em microcontrolador, que é Arduino, né? Você consegue rodar ali em Arduino, isso daqui. Tem 500 KB. Tá? Então, sim, daí depende, né? Se você realmente precisa fazer alguma coisa mais sofisticada, aí realmente pode ser que você precise de uma máquina melhor, né? Mas para esse tipo de aplicação de reconhecimento de imagem, normalmente imagens bem, você precisa do computador bom, precisa ser o que você vai desenvolver o modelo. Porque aí sim, né, você viu aqui que o treinamento, ele até acho que travou aqui, deixa eu ver. O treinamento ainda nem terminou, né? Quando você estiver pesquisando ainda, trabalhando para criar, você vai precisar rodar isso várias vezes, né? Então, aí sim, você precisa de um computador muito bom para você conseguir fazer o treinamento. Mas para aplicar o modelo final, normalmente até esse daqui que está demorando um tempão aqui,
para a aplicação final, você consegue rodar em qualquer computador, praticamente. No celular até. Entendi. Então, em produção que a gente faz, né? Normalmente a gente não precisa de nada sofisticado, não. Para esse tipo de análise de imagem, né? Para análise de imagem, a gente tem vários que funcionam em tempo real e que funciona até em celular, né? Em tempo real, de tão leve que é. Tá? Mas para aplicações mais complexas, que a gente vai ver depois IAs generativas, né, como ChatGPT, DeepSeek, aí sim, né, aí você precisa de uma máquina bem sofisticada para conseguir rodar os modelos numa velocidade ok, né, que vai. Mas para esse tipo de Certo. aplicação é tranquilo, Obrigado. tá? Né? É isso, pessoal. Alguma dúvida? Não? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Já deu o tempo da aula. E aí eu vou deixar lá para vocês tá, a gravação. A tarefa tá lá já, também no Moodle, tá? E qualquer dúvida aí, estão lá no grupo de WhatsApp, né? Vocês não estão perguntando muita coisa. Se tiver dúvida, quiser perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade lá, beleza? Então é isso aí. Boa noite e bom resto de semana para vocês. Shelly,